Bom dia, graça e paz. É sempre uma oportunidade única, singular, poder falar em uma semana wesleyana. Tive a felicidade já de fazê-lo algumas vezes e, pelo menos a maioria, temos o texto publicado. Espero que também, oportunamente, tenhamos a chance de publicar o texto que vamos apresentar. Ainda é um esboço, não está inteiramente elaborado, mas creio que as ideias principais já estão aqui. O tema que eu escolhi é exatamente esse: não apenas a igreja, mas também o mundo como nossa paróquia. É evidente que a alusão é a frase de Wesley, que quando justificou o seu ministério na cidade de Bristol: eu contemplo o mundo como a minha paróquia. Deixa eu fazer alguns esclarecimentos iniciais. O tema, de algum modo, está relacionado a uma semana wesleyana que acabou não ocorrendo. Em 2015, a Faculdade de Teologia convidou o Dr. Rand Matrix, que há um mês do evento teve um sério problema de saúde, forçando a cancelar sua vinda ao Brasil. Contudo, ele já havia antecipado não apenas o seu tema geral, mas também o de cada uma das conferências. O tema geral era salvação holística, uma convicção wesleyana central para o ministério hoje. Os subtemas tinham uma fórmula semelhante à proposta hoje. Não apenas, mas também, não apenas perdão, mas também cura espiritual. Não apenas sacerdote, abraçando a obra total de Cristo. Não apenas para indivíduos, mas também nas e para as estruturas sociais. Não apenas para as almas, mas também para as pessoas como um todo e toda a criação. Ao notar a ausência explícita, do tema da eclesiologia, apressei-me, na ocasião, em sugerir mais uma conferência, exatamente com o título que apresento hoje. Não apenas a igreja, mas também o mundo, como nossa paróquia. No diálogo, o Dr. Rand Matrix alegou que o assunto seria abordado ao longo das conferências. Não via a necessidade de agregar mais um tema. Confesso minha frustração, minha decepção com a resposta. Nos últimos 10 ou 12 anos, tenho concentrado boa parte dos meus estudos na compreensão da eclesiologia de Wesley. Cheguei à conclusão de que o pensamento de Wesley sobre a igreja não é um aspecto marginal, secundário, incidental de sua teologia, mas essencial. Se a soteriologia, a doutrina da salvação, é central em sua visão teológica, como estabeleceram inúmeros eruditos wesleyanos, Alfred Williams, nosso professor Helmut Rengers, na sua tese doutoral, salvaguardando ainda o adjetivo social, soteriologia social. Ora bem, se a soteriologia é central na sua visão teológica, como o próprio Wesley certamente admitiria, não é correto afirmar que ele dilui o seu entendimento a respeito da igreja em sua ênfase na graça salvadora e na consequente responsável participação humana.
a opinião de que na Reforma Protestante a doutrina agostiniana da graça suplantou a doutrina agostiniana da Igreja, expressada por Warfield, não pode ser aplicada ao Wesley. Esse autor defende exatamente essa ideia, né? Que Lutero levou a tal extremo a doutrina agostiniana da graça, a ponto de diluir, de dissolver a doutrina agostiniana da Igreja. Os católicos ficaram com a doutrina da Igreja e os evangélicos com a doutrina da graça. Porém, ficaram sem a eclesiologia, tida como um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, na teologia protestante. Bom, se isso pode ser aplicado aos reformadores, tema para discussão, certamente não pode ser aplicado ao Wesley. Este é o erro de muitos intérpretes que acentuam a influência pietista e morávia dos irmãos Wesley e hipervalorizam a experiência de coração adoecido. Não vou entrar nesse tema porque já abordamos isso em outra semana wesleyana e o texto está publicado. De qualquer forma, a reivindicação da herança anglicana, vou colocar aqui entre parênteses, católica, de Wesley, autores como Maximin Piet, Baker e o professor Rui, nessa semana, também acentuou, pode ser um corretivo interessante para tal interpretação. Contudo, ainda não faz justiça à amplitude de sua reflexão. É preciso sempre tomar cuidado para não adotar o que já chamei, seguindo outros autores, de método procrustiano. Explicando mais uma vez, Procusto é um personagem da mitologia grega, um facínora, um assassino, um homem sádico, que não apenas assaltava as suas vítimas, mas ele as fazia deitar numa cama. Se elas fossem menores do que a cama, ele as esticava com uma corrente, geralmente até os membros se soltarem do corpo. Evidentemente, o indivíduo morria sangrando. Quando era maior, também não havia problema, não havia dificuldade, porque ele cortava o que excedia o tamanho da cama. Eu estou chamando de método procrustiano. Muitas vezes as pessoas leem Wesley, as pessoas leem a própria Bíblia exatamente da mesma forma. Se o texto não diz o que você quer dizer, você estica. Se diz mais do que você quer dizer, você omite. Então, a eclesiologia de Wesley é uma eclesiologia extremamente complexa. O autor diz, comentando o sermão de 1974 sobre a igreja, que o Wesley combina uma visão anglicana com uma visão anabatista. Vocês sabem que são duas visões extremamente opostas, mas a gente vai encontrar elementos na visão de Wesley, tanto que reforçaria uma tese de uma eclesiologia anglicana quanto de uma eclesiologia anabatista. E aí muitos intérpretes de Wesley, cada um escolhe por onde abordar o Wesley. Eu digo que é muito mais complexo, né? E de fato é assim. Convém, por isso mesmo, diligentemente evitar qualquer tentativa de simplificar, que eu vou chamar aqui de as tensões criativas que há em sua eclesiologia, sempre considerando os muitos fatores, os diversos e inúmeros fatores que a envolvem. É difícil interpretar um autor como John Wesley e também como Charles
Wesley se tornou uma referência emblemática para milhões de seguidores. Teve uma vida longa e ativa no ministério. Mais de 50 anos, desde que o movimento, então, deslanchou na Inglaterra do século XVIII. Além disso, teve oscilações, às vezes com ênfase numa direção, às vezes em outra direção. Também tem a natureza da sua obra teológica. Mas não escreveu nenhum tratado sistemático sobre a igreja ou sobre qualquer outro assunto, exceto talvez sobre o pecado original. Além de tudo, a gente tem que situar muito concretamente o pensamento dele no tempo. A pessoa nasceu em 1703, portanto o movimento começou a deslanchar em 1739, 1740. Ele morreu em 1791 e até o 1790 ele estava em atividade, pregando, dirigindo o movimento. É muito diferente uma pessoa de 80 anos, uma pessoa de 50, uma pessoa de 20. Eu não cheguei ainda aos 80, falta algum tempo. Mas eu sei que ia ter 17, 18, 20 anos e agora, às vésperas de completar 60. A gente muda muito. Assim também Wesley, é natural. Embora ele mesmo tivesse grande dificuldade de admitir essas mudanças, essas oscilações, essas flutuações. Numa biografia de Ratzenhardt, num texto autobiográfico, ele classifica o Wesley de o elusivo Senhor Wesley. Elusivo, não consegue captar, sempre está fugindo, né? O mesmo vale para o seu pensamento, em especial para a sua eclesiologia. Por isso esse Wesley pietista, morável, mas também o Wesley anglicano, convivem. O Wesley muitas vezes mantém essas tensões dentro do seu pensamento. Bom, ao fazer tais considerações, me dou conta de que já estou dentro do assunto que indiquei. Já até apontei a direção das minhas indagações. Se é que estive fora alguma vez, porque quando a gente vai falar de um objeto, de alguma forma a gente já está tocado por ele, né? Então eu já falo a partir dessa vivência eclesial. E no pensamento de Wesley, a vida eclesial, a experiência de viver, vem antes do pensamento. O pensamento vem depois. É a reflexão sobre esta vida. É ela que conta. Porém, que fique esclarecido que o objetivo é examinar à luz do tema geral da semana, reformar a nação, particularmente a igreja, aqueles elementos da eclesiologia wesleyana significativos para a nossa vivência eclesial, ou para fazermos uso de um jargão já consagrado na vida e a missão da igreja. Quero apontar pistas inspiradas em John Wesley, não como um guru que eu sigo sem questionar, mas como um mentor que inspira um pensamento e uma caminhada. Mas também quero que isso reflita de alguma forma a discussão atual sobre a igreja. E oportunamente farei referências a outros pensadores. Bom, nada mais legítimo, portanto, do que começar com a frase que inspirou e nos acompanhou durante essa semana, que aqui reproduzo literalmente, como formulada pela primeira vez no ano de 1744. Isso aparece nas minutes, né? Nas minutas da primeira conferência metodista. Há uma questão: o que podemos razoavelmente acreditar ser o desígnio de Deus ao levantar os pregadores chamados metodistas? Resposta: não para formar alguma nova seita, mas para reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra.
como se fosse hoje, embora já tenham passado uns 20 anos, quando fiz essa citação na íntegra, pela primeira vez. Porque os metodistas podem até saber o decor, mas recitam a partir da segunda parte. Reformar a nação, particularmente a igreja, exatamente. A primeira parte geralmente é omitida. Isso foi exatamente numa ocasião, não estou denunciando a tua idade não, mas nós trabalhávamos numa comissão assessora do Colégio Episcopal, elaborando a Carta Pastoral sobre Ecumenismo foi publicada no ano de 1999. Eu escrevi aquela parte referente ao metodismo, à herança metodista, e fiz essa citação completa. Depois que os bispos leram, havia um pedido, uma solicitação, que aparecesse a referência bibliográfica. Nunca antes, na história da igreja, se exigiu isso. Então, eu podia contar inúmeros documentos, inúmeros textos, em que isso era citado, sem que aparecesse a referência bibliográfica. Eu não tive a oportunidade, na ocasião, de conversar com os bispos e perguntar por quê. Talvez faça algum dia para os bispos daquela época. Mas eu suspeito que o entrave estava exatamente nessa primeira parte. Não para formar alguma nova seita. Bom, o contexto imediato, como já disse, é a primeira conferência anual dos pregadores metodistas no ano de 1744. Além dos irmãos Wesley, estavam reunidos naquela ocasião mais 4 clérigos da igreja da Inglaterra e mais 4 pregadores leigos. O primeiro debate foi se os leigos deveriam ser incluídos ou não nas discussões. Essa decisão teve uma repercussão muito grande no futuro do movimento wesleyano. Eles decidiram que sim. Vamos dizer que era uma instituição ainda nova. Não havia mais de 2 anos que o Wesley, com relutância, como quase sempre, ele acabou admitindo a pregação leiga, que aos olhos da disciplina da época era de alguma forma uma irregularidade, como era, de certo modo, aquela própria reunião que ele dirigiu. Nesse debate eles se perguntaram o que ensinar, como ensinar e o que fazer. Discutiram a teologia, discutiram a disciplina que deveria ser adotada, discutiram a prática, as estratégias que seriam assumidas pelo movimento. E decidiram que iam devagar. Um pouco de fermento faria mais efeito e menos barulho. Então eles iam usar de estratégia para poder consolidar o movimento. Curiosamente, essa intenção permaneceu como uma espécie de diretriz para o movimento, até o final, como comprova o seguinte registro no Journal, no dia 12 de abril de 1789. Então, não sei se você conta, 44 menos 89, né? Então, 45 anos, quase 5 décadas. Esse foi o lema que inspirou os metodistas. Só que aparece uma pequena variação, que eu leio agora. O desígnio original dos metodistas não era ser um partido distinto, mas incitar todos os partidos, cristãos ou pagãos. Eu acho que eu fiz um sique aí, não. Foi muito estranho esse pagãos, né? Eu estava lendo o texto em inglês e fui para ver como é que isso constava na edição em espanhol. Na edição espanhola puseram hereges.
tradução, é hitens, né, que é pagão mesmo, pagão, não, gentil, podia ser gentil, mas herege jamais. Mas eu disse, então, mas inculcar todos os partidos cristãos e pagãos a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porém, em particular, a igreja da Inglaterra, a qual pertenciam desde o começo. Com essa visão, tenho procedido por 50 anos, jamais diferindo das doutrinas da igreja em absoluto, ou de sua disciplina, por escolha, por opção, exceto por necessidade. Então, vocês definiram na prática por necessidade, não por opção. Assim, no curso dos anos, a necessidade foi colocada sobre mim, como provarei em outra parte. Primeiro, de pregar ao ar livre, de orar extemporaneamente, de formar sociedades, de aceitar a assistência de pregadores leigos, e em poucos outros casos, de usar tais meios como ocorreram, para prevenir ou remover males que sentíamos ou temíamos. Bom, ainda que haja uma variação na formulação, ambas as sínteses, digamos assim, da descrição, ambas as descrições da missão metodista revelam uma única intencionalidade, uma energia em comum, um mesmo alvo. Exatamente isso que eu queria destacar aqui, né? Esses três aspectos: uma única intencionalidade ou propósito, uma estratégia em comum e também o mesmo destinatário, o mesmo alvo. São três aspectos, então, que eu gostaria de exatamente pôr em destaque. O primeiro deles, um só propósito. O primeiro aspecto a ser ressaltado é negativo, ou seja, o que não é. O movimento metodista, na intenção de Wesley, não deveria ser uma seita, um segmento, um partido à parte, podemos dizer hoje, uma igreja, alienado de toda a comunhão cristã, fechado em sua teologia, suas escrituras e seus programas, supondo que a ação do Deus Trino se encerra nos estreitos limites de suas fronteiras. Em momento algum, suas iniciativas, ou do povo chamado metodista, incentivaram quaisquer partidarismos e intolerância. A frase, por exemplo, pense, deixa pensar, reflete um pouco isso, né? Na exposição do professor Ralph Reinders, também ele disse: amigos de todos, inimigos de ninguém. E o Wesley diz: assim são os metodistas, são amigos de todos os partidos, de todas as seitas, de todas as igrejas, de todas as denominações, né? Bom, várias interpretações têm sido dadas ao projeto de Wesley. Diversos autores o têm identificado com influências pietistas, morávias, puritanas, do protestantismo radical, mesmo anabatista. Falou-se da noção de eclesiola em eclésia, nós já ouvimos isso aqui. As pequenas igrejas dentro da grande igreja, os pequenos grupos que atuam como fermento de renovação das grandes igrejas ou no cristianismo em geral. Vou deixar os nomes aqui de lado. Porém, logo apareceram críticas a este modelo. Albert Alter, como Colin Williams, sugerem que o metodismo funcionaria como uma espécie de ordem religiosa evangélica dentro da igreja da Inglaterra. Assim como são os franciscanos, os dominicanos, tem o seu carisma dentro da igreja. Dentro da igreja. O metodismo não seria igreja, mas uma ordem militante, ativa, né? Mas não, a intenção não era formar uma igreja.
Já Ronald Gordon Williams, em uma tese sobre a eclesiologia de Wesley, de 1964, na pesquisa que eu fiz, na minha tese doutoral, eu achei esse trabalho na Universidade de Vanderbilt, microfilmado, e eu imprimi aquilo para ler, porque era a primeira tese que eu havia descoberto sobre a eclesiologia de Wesley, li o calhamaço todo, mas o texto nunca foi publicado. Ele sugere, ele toma de empréstimo, melhor, uma expressão cunhada por Karl Barth em sua releitura do pietismo, e fala de eclésia pró-eclésia, uma igreja para a igreja, uma igreja para a igreja. Para ele, as explicações anteriores, no fundo, serviam apenas para justificar, legitimar as divisões do corpo de Cristo, o que realmente é inaceitável para o Wesley. Como é que funcionaria essa noção de uma igreja para a igreja no pensamento de Wesley? Ele diz: cada congregação ou sociedade era uma expressão da igreja universal e um exemplo do que deveria ser, do que a igreja deveria ser. A sociedade metodista era uma parte, uma expressão da igreja de Cristo, indicando como a igreja deveria ser. Cada sociedade não vivia para si mesma, mas para o fim da missão e para o crescimento de seus membros em amor. E santidade. Eu acho que podemos levar muito tempo discutindo essa questão semântica, né? In, pró, a eclésia, né? Com, em, a favor dele. O fato é que, quando o metodismo se tornou definitivamente uma corporação eclesiástica independente, o que aconteceu, na verdade, ainda na vida de Wesley, mas aconteceu nos Estados Unidos da América do Norte, em 1784, mas na Inglaterra depois da morte dele, em 1795. Então, quando o metodismo se tornou uma corporação eclesiástica, uma denominação, uma igreja, quando se separou, sem caminho de volta da igreja da Inglaterra, ele relutou em assumir a sua condição de igreja, no sentido confessional. A literatura que eu tenho lido diz que os metodistas tinham dificuldade de usar esse termo igreja. Ainda muitos usavam o termo sociedade, como Wesley chamava os metodistas, o grupo metodista. Mas mesmo assim, depois que isso aconteceu, jamais o metodismo cultivou a pretensão de possuir toda a verdade. A igreja metodista sempre se sentiu parte de um movimento muito maior, apenas uma parcela da obra de Deus, que em Cristo e na força do Espírito Santo restaura a humanidade à sua imagem, reúne o povo, infunde o seu reino e renova a face da terra, transformando-a em uma nova criação. Jamais atribuiu exclusivamente para si mesmo a tarefa de difundir a santidade bíblica sobre a terra. Por que aqui está a base para o envolvimento, do engajamento do metodismo, na história do metodismo, em todo o mundo, no movimento ecumênico. O Wesley chegou a declarar: eu não acho que a igreja da Inglaterra, ou os metodistas, ou qualquer outra sociedade sobre a terra possa chamar a si mesmo: nós somos a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Cristo é uma só. O máximo que cada dessas confissões pode dizer: nós somos um ramo da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é muito maior do que qualquer expressão denominacional. Visão do Wesley. Ele inclui aí desde os Quakers, que não tem nem sacramento, nem um ministério ordenado, até os católicos. Bom, a última afirmação já indica o que positivamente está direta e implicitamente dito pelas citações das quais nós partimos. O propósito-chave é cooperar com Deus para espalhar a santidade bíblica em toda parte, para levar todas as comunidades a adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu quase digo com ela, cristãs e pagãs.
considerava a doutrina da santidade, sem santidade ninguém pode ver a Deus, como um grande depósito que Deus havia confiado ao povo chamado metodista. É necessário dizer que a compreensão do Wesley, é necessário dizer que na compreensão de Wesley, empenhar-se na causa da santidade não era cultivar uma mentalidade escapista, espiritualista, medrosa e temerária. Tampouco era buscar refúgio e proteção na casa de Deus ou na companhia dos fiéis, alienando-se das lutas cotidianas e das tensões sociais. Muito menos ignorando o sofrimento humano, em especial dos pobres, dos mais pobres. Não era suportar com paciência, como talvez o discurso puritano dissesse, esse vale de lágrimas, na expectativa de conquistar um lugar no reino dos céus, aceitar passivamente as circunstâncias históricas como se fossem determinadas por Deus. A firmeza com que Wesley reagiu ao calvinismo ortodoxo era exatamente o reconhecimento de que o ser humano colabora com Deus e também é responsável pela obra de salvação de algum modo. Ser santo é ter a mente que havia em Cristo, é andar como Cristo andou, é viver segundo o Espírito, manifestar os frutos desse Espírito, principalmente o amor. Quando a gente estuda, por exemplo, a compreensão que o Wesley tinha dos dons espirituais, o Wesley vai dizer, hoje às vezes os cristãos se debatem quais são os dons essenciais. O Wesley tem uma visão bem pragmática, então assim, por que todos ficaram cheios do Espírito Santo? Texto de Atos 4, que ele pregou o cristianismo bíblico. Ele diz, mesmo na infância da igreja, nem todas as pessoas tiveram todos os dons. Quer dizer, todos falavam em línguas, todos curavam, todos profetizavam. Não. Ele vai escrever claro que não. Então os dons são diversos, variam conforme as pessoas, variam conforme as circunstâncias históricas, são instrumentos que Deus concede para a realização da missão. O essencial são os frutos: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, etc. Isso é essencial, especialmente o amor. Santidade significa, sobretudo, a vida de amor. É santidade de coração e vida, interna e externa. Com frequência, o Wesley usa expressões que indicam esse mesmo propósito. Ele fala em salvação, salvar almas, não no sentido espiritualista, estreito, que muitas vezes se adota. Em inglês não tem o mesmo efeito que talvez do que falar isso em língua portuguesa. É sempre a ideia da salvação do ser humano na sua integridade. Reino de Deus, reino dos céus, religião. Ele me dá um exemplo disso. Esta é a religião que há muito desejamos ver estabelecida no mundo. Uma religião de amor e alegria e paz, tendo seu lugar no coração, no mais profundo da alma, mas sempre se mostrando por seus frutos, brotando de modo contínuo, não apenas em toda inocência, pois o amor não pratica o mal contra o próximo, Romanos 13, mas também em todo tipo de beneficência, espalhando virtude e felicidade à sua volta. Em outro texto diz: a santidade e a felicidade, reunidas uma à outra,
são chamadas nos escritos inspirados de o reino de Deus, como foi para o nosso Senhor no texto, Marcos 1,15. E às vezes de reino dos céus. Chama-se reino de Deus porque é o fruto imediato do reinado de Deus na alma. E este reino de Deus, ou do céu, está à mão, ou entre nós. Então, exatamente, eu queria ressaltar, seguindo aqui um pouco o Snyder, um dos autores que estudou a eclesiologia de Wesley, que o Wesley procurou manter esses aspectos, né? Mas hoje a gente discute tanto a escatologia, o passado, o futuro, né? Então, o Wesley manteve juntos a esperança escatológica e a ira vindoura. Ele evitou tanto o otimismo ingênuo quanto fechasse no anúncio de uma condenação eterna. Ele estava confiante nas possibilidades da graça em criar novos céus e nova terra, mas não descuidou de alertar para o julgamento e a punição eterna. Em segundo lugar, Wesley, parcialmente por causa disso, Wesley manteve unidas as dimensões evangelística e profética do Evangelho, a salvação pessoal e o engajamento social. Wesley sempre combina, às vezes, coisas que a gente opõe. E por fim, Wesley manteve uma tensão criativa entre as dimensões presentes e futuras da salvação. O novo nascimento começou um processo que alcança a eternidade. A salvação não é já, agora. Não é uma graça que se vai receber depois da morte. O novo nascimento começa esse processo agora e se encerra na glória. A graça de Deus é suficiente e o poder do amor nos crentes é potente bastante para levar substancial melhoramento nas condições econômicas e sociais na época atual. Bom, eu estou convencido de que Wesley daria sua anuência a uma das grandes descobertas do movimento missionário do século XIX e XX, o conceito de Missio Dei. Afinal, a missão é de Deus, não um projeto eclesiástico. O verdadeiro protagonista da atividade missionária é o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Seu amor incomensurável vence a morte e restaura a vida em todas as suas dimensões. Então vamos lembrar, a missão não é da igreja nesse sentido. A missão não é fortalecer a igreja. Embora às vezes possamos justificar dessa forma, mas em determinadas condições históricas talvez a missão implique que a igreja tem que diminuir para que ele, o reino, a santidade cresçam. Então, mas a missão nem sempre tem sido compreendida assim, não é? Às vezes tem sido entendida simplesmente com a ideia de conquistar almas para Cristo, no sentido mais espiritualista, individualista. Se fala hoje de plantação de igrejas, mas pode ser uma estratégia, mas não necessariamente significa a parte da missão de Deus. Isso é polêmico, mas tem que ser dito. Não significa a dilatação das fronteiras denominacionais. Wesley não temia o desaparecimento do metodismo como movimento, inclusive. Não significa uma expansão cultural, como já foi entendida a missão. A missão é de Deus. Por isso o propósito é difundir a santidade bíblica sobre a terra. O reino de Deus, essa é a meta, esse é o objetivo. Bom, passo para o segundo ponto. Vou mais rápido agora, gente. Vou demorar, mas ainda dá para tempo, né? Então, eu não sei porque eu pedi para a Margarida exatamente esse daqui é o divisão. Deixa eu falar. Pode permitir
esse objetivo? Difundir a santidade em amor. Como realizar esta meta, este propósito, esse desígnio divino, o reino de Deus? Como Wesley, nós já vimos, Wesley combina santidade e felicidade, happiness and holiness. O Wesley gosta dessa frase, né? Embora às vezes a gente entenda santidade de uma forma tão pesarosa, farisaica, não é o sentimento que ele tem. Porque santidade é a vida em amor, é uma vida que exercita também na disciplina comunitária, na comunhão, na fraternidade, na partilha. É claro que também exige uma disciplina, mas é uma disciplina que não é pesarosa, senão que conduz à alegria. Como alcançar esse objetivo? Como realizar esse desígnio? Como concretizar esse propósito? Deus poderia fazê-lo direta e imediatamente. O Wesley pode admitir isso. Mas esse não é o modo habitual de Deus agir, pois isso iria contrariar a sua natureza essencial, o seu caráter essencial, o amor. E o amor só pode ser experimentado na liberdade, na mutualidade, na inter-relação, na intercomunicação responsável. Ser responsável significa ter capacidade de responder. Deus respeita o ser humano e o convida amorosa, mas firmemente, para cooperar com ele. O Deus Trino age sacramentalmente, como alguém já disse. E aí eu queria dizer que a igreja é exatamente vista dessa forma. A igreja é um meio de graça. Ela não é o fim, ela não é a meta, ela não é o alvo, é um meio. A grandeza da igreja está em ser um meio, um instrumento, um canal, pelo qual o Espírito de Deus age no mundo. Estou tentado acrescentar aqui que não é um meio exclusivo, pode ser talvez o mais importante, mas Deus não está preso na igreja, ou a quaisquer meios dentro da igreja. Wesley endossaria, acredito, o plano para a vida e missão da igreja como havia. A igreja fiel a Jesus Cristo é sinal e testemunho do reino de Deus. É chamada a sair de si mesma e se envolver no trabalho de Deus, na construção do novo ser humano e do reino de Deus. Assim, ela, a igreja, realiza sua tarefa de evangelização. Entretanto, quando examina a igreja do seu tempo, Wesley constatava que ela se encontrava muito distante dos propósitos para os quais Deus havia estabelecido. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência atual, é mera coincidência. Sim, havia e há pecado na igreja. Os pais da igreja, a literatura patrística, falavam da igreja como casta prostituta. Agostinho dizia que a igreja era um corpo misto, em que o trigo e o joio cresciam juntos. Outros comparavam a igreja à Arca de Noé. Tem animais puros e impuros. Daí, naturalmente, a necessidade de reformar a igreja. O propósito pelo qual Deus usou os metodistas: reformar a igreja, a nação, particularmente a igreja. Particularmente a igreja. Também a igreja necessita de arrependimento, de perdão, de redenção, de santidade. E todos que vivem na igreja precisam de arrependimento, perdão, redenção e santidade. Eu acento isso porque o Wesley, em várias ocasiões, ele sempre insiste na necessidade de que todos na igreja devem ser santos. E dá a impressão que o Wesley dá credibilidade ao que ficou conhecido na literatura como donatismo, né?
uma visão mais sectária de igreja. Eu acho que essa opinião de Wesley tem que ser relativizada, porque santidade para Wesley não é a ideia da perfeição, né? Como já vimos, santidade significa vida de amor. É claro que implica a ruptura com o pecado, e assim, na igreja nós estamos sempre em diferentes caminhadas, né? Mas todos, diante de Deus, devem reconhecer a necessidade de permanentemente confessar, arrepender-se e viver do perdão de Deus. Wesley reconhece a falibilidade da igreja e também a necessidade de que ela mesma busque o aperfeiçoamento. Bom, a igreja é santa porque Cristo, cabeça, é santo, porque todas as suas ordenanças promovem a santidade, porque o Senhor quer que todos os membros sejam santos e de alguma forma que estejamos no caminho da santidade, ainda que, como digo, em passos diferentes. E aí Wesley faz uma singular leitura da história cristã. Vou abreviar aqui para a gente não se alugar muito. Wesley poderia ver a totalidade da história. Eu queria fazer menção ao sermão 61. O título é O Mistério da Iniquidade. O texto base é 2 Tessalonicenses 2,7. O mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade já opera. E muitos autores têm uma visão idealista do passado. O passado é a época de ouro, época áurea. E falam da renovação da igreja no sentido de restaurar o passado. Mas Wesley tem a desagradável missão de dizer que desde o início as coisas não iam bem no reino da Dinamarca, entre aspas, né? No reino eclesiástico. Desde o início. Então ele tem uma visão mais crítica da história do cristianismo. Como o editor do Sermões de Wesley sugere, ele diz que Wesley tinha uma dramática teologia da história. Sua trama girava em torno das discrepâncias sombrias que se estende entre as perfeições da criação original e da sua eventual restauração, entre o que a história deveria e poderia ter sido e o que de fato aconteceu. Dentro dessa perspectiva, Wesley poderia ver a totalidade da história como um trágico drama de perdas e restaurações parciais, de cada qual, por seu turno, seguiam então outras quedas. Essa ideia, queda, restauração, um pouco a história, parece um livro lá de Juízes, né? O povo obedeceu ao Senhor, ficou bem por 40 anos, aí pecou de novo, aí veio a desgraça, aí vem outro juiz, as coisas ficaram bem de novo, depois não mais. A história do cristianismo pode ver um pouco também nessa mesma perspectiva do deuteronomista. Pentecostes para Wesley marcou o início da igreja. Marcou o início da Igreja Universal, quando todos os membros foram cheios do Espírito. Wesley coincide em identificar a origem da igreja com a ação do Espírito de Deus. Fundamento pneumatológico, tão caro a alguns eclesiólogos contemporâneos, Wesley de alguma forma afirma. Embora concordasse com os teólogos anglicanos quanto à origem da igreja, Wesley se distinguia de alguns deles, ao menos em parte, por afirmar que a corrupção da igreja teve lugar muito mais cedo do que usualmente suposto. Aí já ele pega vários exemplos do texto bíblico em Atos dos Apóstolos. Acho que eu marquei aqui, não. Perdão. Por exemplo, em Atos 5, o caso de Ananias e Safira. É a primeira demonstração de que o mistério da iniquidade estava em ação. E Wesley diz que ali é a fonte de muitas corrupções, distorções que têm acontecido na vida da igreja. Qual é? Amor ao dinheiro. Depois vem o preconceito. Atos 6. O 6 do capítulo 5 entrou no 6.
já vem lá o preconceito. Os hebreus e os helenistas no atendimento das viúvas. Preconceito, acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Aí, como é que resolve a questão? Vem a perseguição. A perseguição é um remédio amargo que Deus, de vez em quando, coloca sobre os cristãos para discipliná-los, para corrigi-los, para acertar o rumo. Mas aí vem de novo, ele chama de zelo. Não o zelo, o santo zelo, mas o apego a doutrinas, a normas, e vem lá de novo a divisão da igreja em Atos 15. Então o Wesley vai mostrando, depois ele vai mostrando sempre essa questão, né? E a perseguição, o último medicamento de Deus para o povo reincidente, teve o efeito feliz que ele planejou. Mas aí vem de novo, tudo outra vez, né? Parece que a história vai nessa toada. Bom, Wesley faz uma leitura, né? O segundo e o terceiro séculos não foram melhores, foram bem piores do que o primeiro. Aí ele cita Tertuliano, cita Cipriano, e faz uma leitura histórica muito interessante, porque ele diz assim: Montano e Tertuliano, que foram excluídos da igreja por serem hereges, por serem cismáticos, o Wesley coloca eles como heróis. Montano foi o homem mais santo do segundo século, porque não aceitou essa mundanização que tomou conta da igreja, a corrupção que tomou conta da igreja. Embora Wesley não endossasse todas as opiniões sobre a igreja sustentadas por Montano, ele admirava a intenção, a espiritualidade e a vida cristã que ele manifestava. E aí o Wesley faz uma releitura da história. Muitos que na literatura aparecem como, digamos assim, hereges, o Wesley considera como figuras dignas de serem resgatadas. Montano, Donato, Novaciano, Pelágio, né? Então é um tema bastante polêmico, mas Wesley às vezes coloca também Pelágio. Embora não endossasse a teologia dele, ele também considera um homem santo. Um homem santo. Bem, então é verdade que durante todo esse período, durante os 3 primeiros séculos, houve estações intercaladas, mais longas ou mais curtas, nas quais o verdadeiro cristianismo reviveu. Mas a história não foi assim, né? Wesley rompe com a tradição eusebiana, que fala de Eusébio de Cesareia, o primeiro autor a escrever uma história eclesiástica no ano de 324, que acha que, com Constantino, o cristianismo chegou à sua meta suprema. Foi reconhecido pela sociedade, foi reconhecido pelo Estado, recebeu a bênção e a proteção, não era mais perseguido, agora sim o mundo se tornou cristão. Para Wesley não. Constantino não é um santo, não é um Moisés. Ele na verdade conseguiu um feito inaudito. Ele destruiu o cristianismo. Ele destruiu o cristianismo. E o fez como? Cumulando os cristãos de riquezas, de honras, diz aí, e poder. Eu, para resumir, para ativar a memória, eu falo os 3 P's. Né? O professor falou de praça, povo e pregação, eu vou falar os 3 P's também. Poder, ou então propriedade, riqueza, propriedade, prestígio e poder. Né? Os 3 P's do mal. Os 3 P's do bem e os 3 P's do mal. Os 3 P's do mal são esses. E o Wesley diz que isso são tentações permanentes na vida da igreja. Poder, prestígio, propriedade. Bem, avançando. Então, aí ele vai falar não tem tempo de abordar, mas do próprio movimento monástico. O grande problema do movimento monástico é que eles acabaram saindo, eles queriam uma santidade, e o Wesley vê isso de forma positiva, mas o que fizeram os monges? Eles se retiram, eles saem do convívio humano, santidade solitária, não existe santidade solitária.
sanitária. O monasticismo acabou contribuindo, na visão de Wesley, para o declínio espiritual da igreja. A reclusão para os conventos, ou para o deserto, acabou sendo danosa para a vida da igreja. Qual foi o fruto dessa separação? Aumentou e confirmou o grau de corrupção na igreja. Eles formaram um partido, eles formaram uma seita na visão de Wesley, e não cumpriram o seu papel de serem um fermento, de serem o sal da terra, de serem o tempero do mundo. Então, a igreja constantiniana e o monasticismo representam duas atitudes impróprias na relação entre igreja e mundo. O Constantino, que cumulou a igreja de riqueza, honras e poder, produziu uma igreja compromissada e dominada pelo mundo, mundanizada. A igreja perdeu o caráter distintivo do seu testemunho. No monasticismo, a busca de exclusividade e reclusão tornou-a irrelevante para o mundo e correu o risco, ao menos em algumas instâncias, de narcisismo espiritual. Bom, a gente podia falar da reforma. A reforma teve um êxito parcial, e o Wesley reconhece isso, mas ali também operou o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade é forte. E qual é a condição das igrejas reformadas? É certo que elas foram reformadas em suas opiniões, tanto quanto em seus modos de adoração. Mas isso é tudo? Foram seus temperamentos, como também as suas vidas, reformados? Não, absolutamente. A reforma da igreja não pode alcançar apenas a teologia, a doutrina. A reforma da igreja não pode simplesmente alterar, ela tem que afetar a vida, não é? Como ele diz, os temperamentos, todo ser. Então, a gente podia perguntar, avançando. Aí ele faz uma sadia, eu diria assim, autocrítica, né? Os próprios reformadores se deram conta de que faltava alguma coisa. A corrente radical disse que eles fizeram bem a reforma. O Wesley vai nessa direção também e pergunta: agora que alguém examine o estado do cristianismo nas partes reformadas da Suíça, na Alemanha ou na França, na Suécia, Dinamarca, Holanda, na Grã-Bretanha ou Irlanda, quão pouco esses cristãos reformados são melhores do que as nações pagãs? Acaso eles têm mais, eu não direi, comunhão com Deus, embora não exista cristianismo sem isso, mas eles têm mais justiça, misericórdia ou verdade do que os habitantes da China ou Índia? Oh, não. Devemos reconhecer com tristeza e vergonha que estamos muito aquém deles. É um texto forte, e o Wesley aí, até mesmo depois na continuidade, ele tem uma nota profética, né? Vejam com seus próprios olhos, olhem para aquele grande país, a Índia. Há cristãos e pagãos também lá. Quais deles têm mais justiça, misericórdia e verdade? Os cristãos ou os pagãos? Quais são os mais corruptos, infernais e diabólicos em seus temperamentos e práticas? Ele não poupa adjetivos pesados. Os ingleses ou os indianos? Quais têm arruinado países inteiros e entupido os rios com corpos mortos? Ó nome sagrado de cristão, como profanado tem sido. Ó terra, terra, como tu gemes sobre as vilanias de seus habitantes cristãos. Uma nota profética aqui, né? Diz que espírito habita nessas pessoas. O Wesley está condenando a questão da violência dos ingleses cristãos, né? Por isso que é surpresa que hoje a gente veja pessoas identificadas com o cristianismo
identificadas com o mundo evangélico, fazendo coisas que nos fazem orar. Bom, tem a última sessão que eu vou resumir aqui. A última parte. O mundo, eu queria falar agora do mundo como alvo, objeto, mas ao mesmo tempo também agente, e mais ao mesmo tempo como aquele que dá agenda para a missão. Isso se dizia no movimento ecumênico, né? Os cristãos têm que estar atentos à agenda que está. Haverá ainda esperança para a humanidade? Deus não está limitado às fronteiras eclesiásticas. Seu Espírito invade ou pervade o mundo todo e cria vida. Existe vida também fora do círculo cristão e da igreja. Wesley vai enfatizar muito a noção de graça preeminente. Não existe um povo, uma cultura, uma pessoa sem a graça de Deus. E todo bem que possa proceder é resultado da ação de Deus na vida, do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está limitado às fronteiras eclesiásticas. O último Wesley demonstrou uma insatisfação. Desculpa, eu vou conseguir mais um mais. O último Wesley, Wesley Maduro, demonstrou uma insatisfação crescente com uma visão transcendental dos céus, da esperança cristã, insistindo na nova criação. A presente experiência do crente, do poder transformador do Espírito, do reino da graça, não é tanto uma antecipação do céu acima, mas um antegosto dos poderes do mundo por vir. Né? Então, de certa forma, vai ter essa perspectiva histórica. De modo paralelo, ele vai se interessar pelos assuntos econômicos, sociais e políticos. Na década de 70, ele escreve Pensamento sobre a atual escassez de alimentos, quando ele faz proposta de ação política. Não é simplesmente um discurso religioso de conversão, mas também um Estado que se diz cristão, de alguma forma comprometido com ele, tem que adotar medidas que promovam a vida e não a morte. Ele vai escrever sobre a escravidão, já se comentou aqui, sobre a condição dos pobres, sobre liberdade religiosa. E estudos recentes revelam que o apoio de Wesley à monarquia é contingente à proteção e promoção dos direitos humanos. Parece que ele se sentiu mais atraído a uma espécie de constitucionalismo. Né? Eu lembrei do Ramsky, um texto bem interessante, onde ele diz: o Espírito de Deus não pode ser limitado na sua atuação pela igreja. O Espírito não atua só nos cargos eclesiásticos, mas sim onde ele quer, em todo o povo de Deus. Os muros, Deus atravessa todos, o poder do Espírito de Deus atravessa todos os muros das igrejas. O Espírito de Deus, embora tenha o seu domicílio na igreja, não se encontra domesticado na igreja. A expressão é forte, né? Mas Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja. Eu quase estava convencido disso. Aí eu lembrei do plano de missão, que eu vou pular aqui também, mas quando fala que é trabalhar na missão de Deus, é somar esforços com outras pessoas, e grupos que também trabalham na promoção da igreja. Acho que então a igreja tem que estar mais suscetível à agenda que o mundo oferece. Eu vi agora, por exemplo, eu estava lendo, eu sempre leio as metas do milênio. O que os cristãos têm a dizer sobre isso? Geralmente essa igreja não há lugar mais para uma igreja muda. Não há mais para uma igreja que está preocupada apenas consigo mesmo. Não há lugar mais para um ministério que busca privilégios e não serviço. Não há mais lugar. Vocês vão dizer, não, claro que é lugar. Tanto que, eu digo, no plano de Deus não é possível. Nós temos que ter essa sensibilidade para a ação de Deus. Eu tinha posto uma música, vou ter que conversar uma Margarida aqui, se a gente escutar, porque teologia a gente faz com música, né? 3 minutos. É uma música gaúcha. Eu sabia que esse argumento ia ser forte mesmo. Eu comecei a preparar essa música, as músicas me vieram à mente. Uma, se não me engano, a letra do irmão me ensinei. Igreja, mundo e mudança. Não é isso? Não lembra, né? Não.
Quase um primo. Primo. Sobrinho de Deus. Sobrinho de Deus. Mas eu pensei em outra, mais primo. provocativa, porque é uma música lá do Sul, um festival de música que havia lá do Sul. No tempo que ainda havia o Bolachão, o LP, a empresa metodista publicou 5 anos de Femusa. É isso aí. E a música que eu queria colocar, tem uma letra aqui. Eu, como não tinha letra escrita e não achei, a gente pensa que vai achar tudo na internet, não acha. Uma frase eu não consegui ler. Depois, quem sabe, eu tenho isso escrito, não consegui achar o LP. Acho que eu já vi isso dele, mas eu guardei um encarte, porque eu não lembro aonde. Mas eu vou achar. Então, eu tenho 2 falhas aí. Falta uma frase, vocês verão, e falta também a atribuição de autoria. Depois eu vou verificar isso para a publicação. Tá bom? Vamos lá. Opa. Que igreja é essa? Vamos pedir para pôr a música. Explorado todo dia a situação do povo. Põe no início, por favor. Que da terra. Põe no início. No início. Põe no início. Entrou a frase já no meio. Explorado todo dia a situação do povo que da terra não é dono. O índio que é enrolado, montão de favelados, o menor solto na rua, realidade nua e crua. A questão da moradia, toca-teiro na a formigão meia solta, o homem fica no fraco, a renda mal distribuída torna tudo desigual, a natureza é judiada, o desemprego é geral. O pobre morre na fila, é a saúde do povo. Sobre a questão agrária, não custa falar de novo. O pobre na faculdade é fantasia ou ficção. O homem massificado, veja só que situação. Às vezes eu me pergunto, ao questionar o assunto, a igreja será de Cristo, se não se voltar para isso. Às vezes eu me pergunto, ao questionar o assunto, a igreja será de Cristo, se não se voltar para isso. A igreja será de Cristo, se não se voltar para isso. Acho que podemos terminar aqui, né? A igreja será. Já passaram aí quase 30 anos dessa música. E
E a gente pergunta, o que mudou? A população evangélica aumentou. Que qualidade de fermento é esse? Que qualidade de sal é essa? A santidade bíblica, escriturística. Há mais igualdade? Há mais justiça? Há mais misericórdia? A igreja será de Cristo se fechar os olhos para isso. E aí mais uma pergunta, que uma resposta e uma angústia. Obrigado.